Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão Especial, que foi constituída para apreciar o projeto de lei complementar número 8 de 2017 do Poder Executivo, que disciplina a manutenção e conservação da limpeza urbana no município de Uruguaiana, projeto sem lixo, e da outras providências. Registramos a presença dos vereadores que compõem essa comissão: o vereador Mano Gás, vereador Wilson Brits Cabrito, vereador Azuma e vereador Eric Lins. Também a presença dos vereadores Carlos Delgado, vereador Azuma, Suzana e vereador Rafael Alves. Também convidamos para fazer parte da mesa a secretária Márcia Fumagalli e a Sheila Ripoll, diretora do Meio Ambiente. Peço à vereadora Azuma Sinelo para fazer a leitura do projeto de lei complementar 08 de 2017, que vai ser discutido essa noite. Boa noite ao presidente Elton da Rocha, aos nobres vereadores que fazem parte da mesa, a nossa secretária Márcia Fumagalli, secretária do Meio Ambiente, a diretora Sheila, aos vereadores Suzana e Carlos Delgado, ao vereador Eric Lins, que faz parte também aqui, e aos nossos amigos que nos acompanham pela live e aos amigos do plenário. Então vamos fazer a leitura na íntegra do projeto de lei complementar 08 de 2017. Disciplina e manutenção e conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Projetos sem lixo e da outras providências. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica disciplinada nos termos desta lei a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Projeto sem lixo. Parágrafo único. A presente lei, por finalidade, tem de evitar o acúmulo de lixo nos locadouros públicos, bem como impor penalidades para os cidadãos que descumprem as normas contidas nessa lei. Artigo 2º. A gestão do sistema de limpeza urbana será realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, SEMIUR, com colaboração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, SEMA. Parágrafo 1º. Define-se sistema de limpeza urbana como conjunto de meios físicos, materiais e humanos que possibilitam a execução das atividades da limpeza urbana, de acordo com os preceitos de engenharia sanitária e ambiental. Parágrafo 2º. Destina-se como atividade de limpeza urbana toda e qualquer ação de caráter técnico-operacional necessário ao manuseio, coleta, limpeza de logradouros, transportes, tratamento, valorização e disposição final de resíduos sólidos, incluídos o seu planejamento, regulamentação, execução, fiscalização, monitoramento ambiental. Artigo 3º. Define-se como resíduos sólidos ou lixo qualquer substância ou objeto com consistência sólida ou semissólida, de que o detentor se desfaz e tem a intenção ou a obrigação de se desfazer, classificados segundo as normas
da BTN, Associação Brasileira de Normas Técnicas, elencados no anexo 1 desta lei. Parágrafo 4º. Os resíduos sólidos gerados por qualquer pessoa física ou jurídica são consideradas propriedade privada, permanecendo, portanto, sobre a inteira responsabilidade até a disposição final. Artigo 3º. Todo cidadão tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo a preservá-lo para as presentes e futuras gerações, incluindo, nesses casos, a limpeza dos bens e logradouros públicos. Artigo 4º. A execução das atividades de limpeza urbana caberá à CMUR, por meios próprios ou mediante permissão ou contratação de terceiros na forma dessa lei. Capítulo 2. Dos atos lesivos à limpeza pública. Artigo 5º. Constitui aos atos lesivos à limpeza urbana. Dispositivo 1º. Depositar, lançar ou atirar nos passeios, os logradouros públicos, papéis, invólucros, embalagens ou assemelhados que cause danos à conservação da limpeza urbana, constituindo infração leve, punível conforme o artigo 20, inciso 1º dessa lei. Inciso 2º. Realizar triagem ou catação no resíduo sólido disposto ou logradouros públicos de qualquer objeto material, resto ou sobra, seja for sua origem, de forma que os resíduos não utilizáveis pela prática não permaneçam adequadamente acondicionados à coleta da empresa de limpeza urbana, trazendo malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente, constituindo infração leve punível, conforme artigo 20, inciso 1 desta lei. Inciso 3º. Depositar, lançar ou atirar em qualquer áreas públicas ou terrenos edificados ou não de propriedade pública ou privada, resíduos sólidos de qualquer natureza em volume. A linha A. De até 100 litros, constituindo infração grave, punível conforme o artigo 20, inciso 3 dessa lei, ou a linha B, acima de 100 litros, constituindo infração gravíssima, punível conforme artigo 20, inciso 4º dessa lei. Inciso 4º. Reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento em logradouros públicos, quando desta atividade resultar o prejuízo à limpeza urbana, constituindo infração grave, punível, conforme artigo 20, inciso 3º desta lei. Inciso 5º. Descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza em passeio ou logradouros públicos, constituindo infração média punível, conforme artigo 20, inciso 2 dessa lei. Inciso 6º. Assorear logradouros públicos em decorrência de decapagens, desmatamentos ou obras constituindo infração gravíssima, punível, conforme artigo 20, inciso 4º desta lei. Inciso 7º. Depositar, lançar ou atirar em riacho, canais, arroios, córregos, lagos, lagoas e rios ou as suas margens resíduos de qualquer natureza que cause prejuízo à limpeza ou ao meio ambiente, constituindo infração gravíssima, punível conforme o artigo 20, inciso 4º desta lei. Inciso 8º. Disputando infração média, punível conforme o artigo 20, inciso 1 desta lei. Inciso 9º. Fazer varredura do interior de prédios, terrenos ou calçadas
para os logadores públicos, constituindo infração grave punível conforme artigo 20, inciso 3º desta lei. Artigo 10º. Danificar equipamentos de coleta automatizada, dispor em logradouros, constituindo infração gravíssima punível conforme artigo 20, inciso 4º desta lei. E, inciso 11, depositar em passeios, vias ou logradouros públicos, riachos, canais, arroios, córregos, lagos, lagoas e rios, ou em suas margens animais mortos, ou em parte deles, constituindo infração média punível conforme o artigo 20, inciso 2º, executam-se no disposto deste artigo a utilização de animais em cultos ou liturgias de religiões de matriz africana e da Umbanda. Artigo 12º. O não recolhimento de resíduos fecais de animais em espaços públicos, constituindo infração leve, punível, conforme artigo 20, inciso 1º desta lei, mais a responsabilidade pela limpeza, retirada imediata do resíduo no local. Parágrafo 1º. No caso do dispositivo e na remoção dos resíduos, ficando o mesmo sob a custódia do município de Uruguaiana, condicionando a liberação ou desenvolvimento de trabalhos comunitários voltados à limpeza urbana. Parágrafo 2º. Nos casos dos inciso 1 e do inciso 3º ao 11º deste artigo, os infratores, os seus mandantes estarão sujeitos a efetuar a remoção do material disposto, reparar danos causados ou indenizar o município de Uruguaiana pela execução dos serviços sem prejuízo de multas correspondentes. Parágrafo 3º. A Prefeitura Municipal de Uruguaiana autorizará, através dos órgãos competentes, a implantação de lixeiras nos passeios dos quarteirões, as quais poderão ser adotadas por empresas privadas ou entidades representativas e terão definições específicas conforme a regulamentação. Artigo 6º. É obrigatório por parte dos proprietários a colocação dos coletores de lixo frente aos condomínios, restaurantes, bares e similares, de forma que não impeça o livre trânsito dos pedestres, devendo, inciso 1º, os bares, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos para consumo imediato serem dotados de recipientes de lixo, colocados em locais visíveis, de fácil acesso ao público em geral, dentro e fora de seu estabelecimento comercial, proporcionando assim o fácil acesso ao descarte dos resíduos de consumo oriundo de sua propriedade. Inciso 2º. Os condomínios localizados nos bairros servidos com a coleta seletiva de lixo, colocar à disposição dos condomínios recipientes próprios que garantam a coleta distinta dos resíduos gerados pelos mesmos, cabendo à administração municipal determinar a quantidade e capacidade dos referidos recipientes. Artigo 7º. Os vendedores ambulantes, trailers e veículos de qualquer espécie destinados à venda de alimentos de consumo imediato deverão ter recipiente para lixo neles fixados ou colocados no solo ao seu lado. Artigo 8º. Nas feiras livres instaladas em vias ou logadouros públicos, onde haja venda de gêneros alimentícios, produtos hortifruti, granjeiros e outros pontos de interesse do ponto de vista
do abastecimento público, depósito ou qualquer forma de disposição de resíduos que tenham sua origem na utilização de energia nuclear e de resíduos agrotóxicos e produtos fitossanitários terão responsabilidade sobre os resíduos por eles produzidos, sob pena, em caso de descarte irregular, pagamento de multa de natureza gravíssima nos termos dessa lei, sem prejuízo das demais sanções impostas pela legislação vigente. Artigo 10. Serão atribuição da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, SEMA, da Guarda Municipal, conforme prevê a Lei número 3.900 de 18 de setembro de 2009, em anexo 1º da Lei 3.320 de 15 de janeiro de 2004, as atividades fiscalizatórias do Executivo Municipal de Uruguaiana, juntamente com a comunidade organizada, desenvolverá política visando conscientizar a população sobre a importância da adoção de hábitos corretos em relação à limpeza urbana. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo deverá, inciso 1, realizar regularmente programas de limpeza urbana, priorizando mutirões em dias de faxina. Inciso 2, promover periodicamente campanhas educativas através dos meios de comunicação e da Coordenadoria de Educação Ambiental e projetos da SEMA. Inciso 3, realizar palestras e visitas às escolas, promover mostras itinerantes, apresentar audiovisuais, editar folhetos e cartilhas explicativas. Inciso 4, desenvolver programas de informações através da educação formal e informal sobre os materiais. Inciso 5, celebrar capítulo 3 das atividades da construção civil, artigo 13, no que concerne à limpeza e conservação dos logradouros públicos, as construções e demolições, requer-se pela disposição da presente lei e pelas seguintes obrigações. Inciso 1, manter em estado de permanente de limpeza e conservação o trecho fronteiro à obra. Inciso 2, evitar o excesso de poeira e de queda de detritos na propriedade vizinha, vias aos logradouros públicos. Inciso 3, não dispor materiais no passeio público ou via pública, senão o tempo necessário para sua descarga ou remoção, salvo quando se destinar as obras a serem executadas no próprio logradouro ou muro de alinhamento. Parágrafo único. As sanções decorrentes da inobservância do dispositivo neste artigo serão aplicadas ao responsável pela obra ou ao proprietário do imóvel. Capítulo 4 da coleta e do transporte dos resíduos da construção civil. Artigo 14. A coleta de resíduos provenientes da construção civil deverá ser realizada de maneira a não provocar o seu derramamento no local de descarregamento. Artigo 15. O transporte de resíduos de construção civil deverá ser realizado em conformidade com o que segue. Inciso 1. Os veículos transportadores de material a granel, assim considerados terra, resíduos de aterro
entulhos de construções ou demolição, areia, barro, cascalho, brita, escória, serragens e similares deverão ser dotados de proteção que impeça o derramamento dos resíduos. Inciso 2º, os veículos transportadores de resíduos pastosos como argamassas deverão ter sua carroceria estanque de forma a não provocar derramamento nas vias de logradouros público. Parágrafo único. A destinação final dos resíduos de construção civil será realizada em local devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes, capítulo 5, dos terrenos edificados ou não. Artigo 16. Os proprietários ou responsáveis legais de terrenos edificados ou não são obrigados a fechá-los de acordo com a norma estabelecida e legislação específica e fiscalizá-los mantendo roçados e em perfeito estado de limpeza, evitando que sejam usados como depósito de resíduos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Uma vez constatada a irregularidade, poderá a administração municipal notificar o proprietário responsável legal pelo imóvel, dando-lhe o prazo para executar a limpeza no local. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, independente das sanções cabíveis, a administração municipal poderá promover a execução dos serviços de limpeza. Parágrafo 3º. Pelos serviços de limpeza executados, será cobrado o custo correspondente do proprietário ou responsável legal do imóvel. Artigo 17. A execução desta lei será efetuada através de lavratura de auto de infração em desfavor do infrator, o qual deverá apresentar defesa que entender necessária no prazo até 20 dias úteis. Parágrafo único. O autor da infração conterá as seguintes informações: inciso 1, local e data da lavratura; inciso 2, qualificação do autuado; inciso 3, a descrição do fato constitutivo da infração; inciso 4, o dispositivo legal do infringido; inciso 5, a identificação do agente atuante, contendo sua assinatura, cargo ou função e o número de matrículas; inciso 6, a assinatura do atuado ou, em caso de negativa, certificado pelo agente e por mais 2 testemunhas. Artigo 18. O agente responsável pela atuação poderá solicitar, sempre que necessário, auxílio da força policial, quando o infrator dificultar o cumprimento do disposto no artigo 5º, inciso 2º e inciso 6º dessa lei. Artigo 19. Os procedimentos e os prazos para apresentação de defesas e recurso em face da lavratura do auto de infração por descumprimento ao disposto dessa lei obedecerão ao rito processual estabelecido para assegurar o contraditório e ampla defesa no processo administrativo destinado a constituir dívida ativa não tributária, conforme a legislação municipal atinge a matéria. Parágrafo 1º. A graduação da pena da multa nos intervalos mencionados deverá levar em conta a existência ou não de situações atenuantes ou agravantes. Parágrafo 2º. São situações atenuantes: ser primário, a linha A ser primário, a linha B ter procurado de modo
comprovado evitar ou atenuar as consequências do ato ou dano ambiental. Parágrafo 3º. São situações agravantes. A linha A. Ser reincidente. B. Prestar falsas informações ou omitir dados técnicos. A linha C. Dificultar ou impedir a ação fiscalizadora ou desacatar os fiscais do órgão ambiental do município. A linha D. Deixar de comunicar imediatamente a ocorrência de incidentes que ponham em risco a qualidade do meio ambiente e ou a saúde da população. Artigo 20. Os valores das multas serão atribuídos em função da gravidade da infração, definidos conforme os seguintes critérios. Inciso 1. Para a infração leve, a multa é de 90 URM, unidades de referência municipal. Inciso 2. Para a infração média, a multa é de 180 URM. Inciso 3. Para a infração grave, multa de 720 URM. Inciso 4. Para a infração gravíssima, a multa é de 1.440 URM. E inciso 5. As multas aplicadas a pessoas fiscais com rendas inferior a 2 salários mínimos poderão ser transformadas em trabalhos comunitários vinculados à limpeza urbana do município de Uruguaiana. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro da anteriormente imposta, respeitando o limite de 1.000 URM por dia que persistir a infração. Artigo 21. Os recursos financeiros provenientes da arrecadação com as multas aplicadas serão destinadas em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, bem como outras disposições estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 21. O Executivo Municipal concederá um selo municipal intitulado Sem Lixo a ser concedido aos cidadãos ou estabelecimentos comerciais que reconhecidamente contribuam com a limpeza urbana. Artigo 23. Os valores das multas previstas nessa lei são expressos em unidade de referência municipal URM. Artigo 24. Os valores não recolhidos pelas multas impostas e preços de serviços prestados serão inscritos na dívida ativa e encaminhados à cobrança judicial. Artigo 25. O pagamento da multa não exonerará o infrator do cumprimento do dever de fazer disposto nessa lei. Artigo 22. Fica a administração municipal autorizada a firmar convênios com os órgãos públicos ou privados que visem a garantir a aplicação dessa lei. Artigo 27. O Poder Executivo regulamentar a presente lei no prazo de 60 dias. Artigo 28. Revogam-se as leis número 2.934, de 29 de outubro de 1999, e a lei de número 3.356, de 26 de maio de 2004. Gabinete do Prefeito, em 2 de outubro de 2017, Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo. Obrigado, vereadora Zuma. Então, informando a dinâmica dessa audiência pública, o Poder Executivo agora faz a explanação no período de 10 minutos. Se precisar, claro, terá mais tempo, porque a gente sabe que a lei é bem extensa, tem muitas informações. Depois a palavra estará com os vereadores para fazer questionamentos, e depois com o público presente que quiser fazer inscrição, pode procurar os assessores da casa para fazer inscrição,
para qualquer questionamento ao Poder Executivo, mediante ao assunto que está sendo tratado nessa audiência pública. Então, a palavra agora está com o Poder Executivo para fazer a apresentação da referida lei. Eu vou melhor conversar que eu consigo enxergar. Oi. Boa noite, então, à mesa, aos demais presentes, aos vereadores presentes. O projeto de lei complementar 08 de 2017, ele vem para fazer uma compilação de leis que já haviam caído em desuso ou estavam desatualizadas às novas demandas que o município e a globalização acaba nos dando com alguns impasses que a gente tem ambientais e nos fazem ter todos os dias grandes demandas na secretaria e dentro do município que não deixam com que a gente, às vezes, consiga agir de maneira efetiva para que possa se punir as pessoas ou as empresas que têm feito da nossa cidade alguns depósitos e lixões em determinados pontos da cidade. Então, a lei hoje vem para disciplinar a manutenção e a conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana, com projetos sem lixo e dar outras providências. O objetivo geral, então, é alertar sobre a conservação da limpeza urbana. Uma das principais preocupações, além de a gente ter uma cidade mais limpa, uma estética melhor apresentada, é com relação à proliferação de zoonoses e vetores que a gente pode ter no passeio público com relação ao lixo acumulado. E essa conservação urbana disciplina a população sobre os atos poluidores, mostrando-os como atos lesivos, bem como evitar o acúmulo do lixo nos logradouros públicos, impondo penalidades para os cidadãos que descumprirem as normas contidas nessa lei. Objetivos específicos do projeto é educar a população sobre os atos lesivos à limpeza urbana e normatizar essas regras para o sistema de limpeza e de conduta da população, compilando então as leis municipais que estão revogadas, que está citado já no projeto, e estabelecendo uma estratégia única para que a gente possa, em uma única secretaria, legislar sobre essa demanda que é o acúmulo de lixo. Punir de maneira justa e adequada, de acordo com as condições socioeconômicas do infrator, que a vereadora Zuma citou para nós, que a gente tem medidas socioeducativas, né? Que é o trabalho comunitário para a manutenção de alguma praça ou de alguma rua. Eu trouxe para vocês esta noite o artigo 225 da Constituição Federal, que foi um dos inspiradores que nos levaram a fazer esse projeto de lei visando a conservação da cidade limpa e do meio ambiente, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia e qualidade de vida, impondo-se ao poder público, então, a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com isso, o nosso projeto ele tem alguns artigos pontuais que eu apresento para os senhores hoje, que nos levaram a trazer esse projeto à tona, que são os principais problemas que nós encontramos na nossa secretaria. O artigo 2º, parágrafo 1º, 2º, 3º, nós fizemos então uma definição do que é o sistema de limpeza urbana, o que é a atividade de limpeza urbana e a definição dos resíduos sólidos, para que aqueles fiscais que estarão a campo possam então ter um embasamento legal e classificar o agente poluidor de acordo com o resíduo sólido. Para isso, nessa legislação, no anexo 1, ela consta as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que classifica o lixo com relação à sua natureza e à origem.
O parágrafo 4º fala então que os resíduos sólidos gerados por qualquer pessoa física ou jurídica são considerados de propriedade privada, ou seja, todo aquele que produzir o resíduo ou lixo, ele será responsável por ele do início da produção até a atividade final, que é a deposição adequada. O artigo 5º também fala dos atos lesivos à limpeza, e lá no inciso 1º, a gente fala de um dos grandes problemas que temos, que é o depósito, ou lançar, ou atirar o papel no chão, ou qualquer assimilado que a gente vê hoje nas nossas ruas muito judiadas. As pessoas, elas não têm o hábito de colocar o lixo no lixo. Então, eu acho que a premissa é a gente conseguir fazer uma unificação, não só para os grandes, mas corrigir os pequenos também. E com isso, a gente tem a intenção de constituir uma infração leve, punível conforme o artigo 20 do inciso 1º dessa lei, para aquelas pessoas que tiverem o hábito de jogar o lixo na rua, qualquer espécie que seja. Sobre a realização da triagem ou a catação do resíduo sólido disposto em logradouros públicos de qualquer objeto, material, resto ou sobra, esse inciso ele vem para falar das atividades de catação daquelas pessoas que não estão cooperativadas, que exercem atividade de catação fora das cooperativas, que remexem no lixo, que tiram das lixeiras e que deixam à frente das casas, das empresas totalmente fora do padrão de limpeza. Para isso, a lei tem uma ação corretiva e ela pode ser punida com uma infração leve, conforme o artigo 20, inciso 1º dessa lei. O ato de depositar, lançar ou tirar em qualquer área pública ou terreno edificado ou não, de propriedade pública ou privada, resíduos sólidos de qualquer natureza. Esse inciso, ele menciona a quantidade de terrenos que a gente tem sem nenhum tipo de edificação, que não estejam fechados e que tem se tornado hoje grande depósito e acúmulo de resíduos, tornando aquele local propício a acúmulo também de insetos, que são os vetores, que a gente chama, e a transmissão de zoonoses, que são as doenças transmitidas pelos animais. E para isso, de até 100 litros, a gente fez uma classificação de até 100 litros, constituindo infração grave, punível conforme o artigo 20, e acima de 100 litros a infração gravíssima para o proprietário daquele local que não estiver adequadamente limpo, que não estiver adequado e que não estiver fechado, né? Pelo menos que esteja da responsabilidade do dono daquele terreno, sendo ele utilizado ou não, a limpeza e a manutenção do local. Assorear logradouros públicos em decorrência de decapagens, desmatamento ou obras, constituindo infração gravíssima. Aqui faz alusão também à grande quantidade de resíduos de podas que nós temos na nossa cidade e que não são destinadas também de acordo com a legislação e os órgãos aos quais tem que receber essas podas. Fazer varredura do interior dos prédios, terrenos ou calçadas, aqueles prédios, terrenos ou calçadas que limpam e levam para a rua e deixam atirado na frente de casa qualquer tipo de sujeira, também é uma das grandes preocupações e grandes casos que a gente tem encontrado dentro da secretaria, onde nossos fiscais estão a campo. No inciso 12, o não recolhimento dos resíduos fecais de animais em espaços públicos, constituindo infração leve, punível conforme o artigo 20, leva a pessoa a refletir sobre que aquele resíduo dos animais que estão em passeio público sujam e contaminam as nossas praças e área urbana, também sendo o resíduo fecal, dependendo do animal, que tenha dono, que não seja um animal errante, pode transmitir qualquer tipo de doença também, como citar aqui o problema da leptospirose. Os animais errantes que nós temos, eles são de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal,
e o bem-estar animal diretamente com a secretária Márcia Fumagalli, que nos atende às denúncias dos animais. E esses resíduos fecais dos animais errantes que nós não temos onde colocar, que a gente tem os tutores. Se vocês puderem ver, existem algumas residências, algumas empresas que têm os potes de água, que fornecem ração, que são os tutores. Aqui na volta da praça a gente tem bastante disso. Eles geralmente cuidam desses animais e não deixam a frente deles e deixam a frente dos ambientes limpos. Com relação ao recolhimento desses animais que ficam em via pública, para isso a gente tem o sistema de limpeza urbana. Porém, aqueles animais que têm proprietário, que o proprietário usa as nossas praças e vias públicas como banheiro, serão notificados e autuados se incidentes. No artigo 6º, é obrigatório por parte dos proprietários a colocação de coletores de lixo frente aos condomínios, restaurantes, bares e similares, de forma que não impeça o livre trânsito dos pedestres, devendo eles, então, serem dotados desses recipientes de lixos em locais visíveis e de fácil acesso, dentro e fora do seu estabelecimento. Por quê? Nós temos também grande demanda, principalmente no início da semana, do acúmulo de lixo dos bares e restaurantes que colocam tudo isso na frente, ou as pessoas que consomem nesses locais e não acham um local adequado para fazer a deposição desse lixo. Então, os obrigando tanto dentro e fora do local para que tenha um local apropriado para o descarte. O artigo 9º consta, então, das nossas feiras livres, que são instaladas em vias ou logradouros públicos. Essas feiras também, elas apresentam para nós, em alguns pontos, uma certa forma de poluição das vias públicas, porque nem todos aqueles que locam os espaços para essas exposições costumam deixar elas limpas. Então, regulamenta que nessas feiras o recolhimento do lixo, eles têm que ter no mínimo uma lixeira e o recolhimento dos resíduos e descarte final em local apropriado, respeitando o horário da coleta municipal. Então, toda vez que tiver uma feira pública, uma feira livre, eles ficam também responsáveis pela limpeza do local utilizado para as exposições. Artigo 9º, parágrafo único. Todas as empresas que comercializem agrotóxicos e produtos fitossanitários terão responsabilidade sobre os resíduos por eles produzidos também, com a pena do descarte irregular e um pagamento de multa de natureza gravíssima. Será, então, a atribuição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e da Guarda Municipal como reforço, conforme prevê a Lei 3.900 e o anexo 1 da Lei 320, as atividades fiscalizatórias desta lei, bem como a lavratura dos autos de infração. O Executivo Municipal concederá um selo municipal intitulado Sem Lixo a ser concedido aos cidadãos ou estabelecimentos comerciais que reconhecidamente contribuírem com a limpeza urbana, sendo que esse projeto Sem Lixo, ele é um dos pontos da campanha que está sendo trabalhada dentro do governo sobre como manter a cidade limpa e que vai pontuar e evidenciar as boas atitudes dos moradores. E com isso a gente dá, então, mostrar as atitudes, quem faz o correto, dando a eles, né, o selo do Sem Lixo e incentivando que as pessoas não tenham que ter uma legislação para manter a sociedade limpa. Eu agradeço a atenção de vocês, reitero que são os principais tópicos que nós elencamos como os problemas que têm maior demanda na Secretaria, sem menosprezar os demais artigos e incisos do projeto de lei. Obrigada. Muito obrigado, Sheila, pela explanação. Agora passamos a palavra aos vereadores que quiserem fazer os seus questionamentos no período de 3 minutos. E peço ao Poder Executivo que faça em blocos depois a resposta, Sheila e secretária Márcia, para fazer em bloco depois as respostas
depois de todos os questionamentos de todos os vereadores. Primeiro é escrito o vereador Rafael Alves. Obrigado, presidente, que coordena os trabalhos dessa comissão especial, senhores vereadores, vereadoras. Eu saúdo a secretária municipal de meio ambiente que representa o prefeito deste ato, diretora do meio ambiente, o nosso assessor legislativo, Simão, todos os visitantes e servidores públicos que encontram-se aqui nesse plenário e imprensa também. Eu tenho algumas breves colocações, acompanhando a leitura do projeto, visualizando que no começo ele se tratava, ao meu ver, de uma normativa que trazia sanções às pessoas, famílias, empresas, pessoas, enfim, pessoa física e jurídica, quando não respeitar quando não se respeitasse, por exemplo, o que já existe em vigência. Só que depois eu vi que a legislação partiu para um outro caminho. E aí eu tenho uma posição que ela precisa ser revista no sentido de que ou ela vislumbra um objetivo, ou se vislumbrar para o outro lado, está faltando muita coisa. Vamos tentar explicar. Quando a gente normatiza e traz sanções, por exemplo, a deixar um terreno baldio sujo, é uma coisa. Mas no momento que eu entro na questão dos resíduos sólidos, e aqui faltou algumas leis federais, alguns decretos federais, só em não citar a Lei 11.445, quando faz referência à questão dos resíduos sólidos, não, pode até ter testado, mas a minha observação é a seguinte: nós temos o plano diretor, temos também o plano municipal de saneamento, foi aprovado por decreto há algum tempo atrás. Então, se nós for falar de resíduos sólidos, a lei ela enfatizou só um tipo, que é o... E quando eu li, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei em dúvida, porque faltou um monte. Vamos dar um exemplo. A questão do lixo sólido, dos resíduos sólidos da construção civil. A lei só traz essa referência. Mas existem outras várias, entende? A questão do lixo, dos resíduos sólidos urbanos domiciliares. Resíduos sólidos urbanos domiciliares recicláveis. Depois vem os resíduos sólidos de serviço de saúde. De construção foi citado só um. Depois vem a destinação de todos eles que não está citado ali. Então, eu sinceramente gostei da parte da sanção objetiva ali, quando a lei ainda estava um pouco pequena e provincial e local. Quando ela foi para os resíduos sólidos, aí ela já entrou numa outra seara, na minha opinião. Então, aí tem esse lixo eletrônico, que não está aqui. A questão do... ela fala um pouco de limpeza, mas ela não fala da varrição, não fala da limpeza corretiva, entende? Então tem uma série de outras. Eu fiz uma simples consulta aqui na de Santa Maria, e é o que eu estou fazendo uma comparação, entende? Então, se eu me estender um pouquinho, eu peço a compreensão dos colegas. Então, ao passo que a legislação trouxesse um programa de limpeza, que é o que eu achei que fosse, e é o que eu acho que a iniciativa da lei quer trazer, nós só temos que corrigir, então, ao meu ver, a questão de falar dos resíduos sólidos da construção civil. Porque se nós falarmos dele, e ele, pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Estadual, nós sabemos que nós estamos muito atrasados. Por exemplo, o governo não tem uma área habilitada para receber esse lixo. Só que nós temos que ter uma área habilitada para o lixo da construção e uma área habilitada ao mesmo tempo para o lixo de cortes de árvores. E nós não temos. Só que a lei só faz referência da construção. Então, não faça referência ali. Tratemos só da questão de multar quem não está limpando o terreno, de multar quem deixa lixo fora do período da coleta na lixeira, de multar quem não tem lixeira, que ali está cobrando, tem que ter lixeira, prédios, casas, comércio, isso aí é legal. Então, nós, na minha opinião, só temos que corrigir algumas coisas para ela não sei se isso foi claro,
ela, até um certo ponto, ela vinha consistente, depois ela pincelou numa questão da esfera que é muito maior, e a meu ver não deveria. Porque se vai pincelar na esfera maior, tem que pincelar em várias outras microesferas que fazem parte da questão da esfera grande, que nós não temos, aliás, que está já um pouco regulamentada no plano municipal de saneamento, mas aqui nessa lei, na minha ótica, não deveria pincelar ali. Porque se falar de construção civil, rescisório dos lixos, tem que falar de hospitalar, tem que falar de vários outros. Então é só uma observação que eu faço, que pode ser, sem dúvida alguma, sanada na análise da comissão especial. Mas eu precisava fazer essa observação, tirando ela, o resto do meu está no caminho certo. Mas, finalizando, se formos entrar na seara da construção, temos que entrar em várias outras searas. Então temos que ter o cuidado aí. Obrigado, presidente. Colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Cabrito. Senhor presidente da Comissão Especial do Elton, a senhora secretária Márcia Magali, a diretora Sheila Fol, a todas as pessoas que fazem parte desse plenário, que estão assistindo a esta audiência pública. Isso é muito importante para o poder, ao qual enriquece o debate. Enriquece o debate, e eu, como relator, eu solicito a todos os vereadores e a comunidade em geral, se eu puder participar junto e a gente estudar esse projeto juntos. Alguém que tem uma dúvida ou uma emenda ou alguma dúvida sobre qualquer artigo ou qualquer assunto que essa lei traga, a gente está à disposição de sentar no nosso gabinete a qualquer momento para exararmos um parecer e também fazer alguma emenda no projeto, e a gente está à disposição. Eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que essa é uma lei que deve ser primeiramente muito bem divulgada. No momento que ela for tramitar, após aprovada, ela vai ter que ser muito bem divulgada. Vai ser divulgada principalmente no povo carente, naqueles mais pobres, onde eles utilizam carroças, onde eles utilizam carrinhos, e se eles não forem sabedores das sanções, serão os mais penalizados, com certeza. Então, eu solicito que o primeiro passo seja esse, após a aprovação da lei. A questão da fiscalização, nós vamos ter que ter muita gente fiscalizando, nós vamos ter que dar um trabalho muito visado, centrado, porque é muita demanda. Mas principalmente, eu acho que é uma lei que ela tem uma essência da não formação de lixões na nossa cidade. Muitos lixões estão se formando na nossa cidade. E a cada dia aparece um, e vai se formando. E ali vão depositando. E aonde nós vamos colocar esse lixo? Onde é que nós vamos levar esse lixo? Qual é o encaminhamento do lixo de uma poda? Qual é o encaminhamento do lixo de construções civis? Eu apresentei um projeto que foi aprovado, o projeto João de Barro, que é para aproveitar os resíduos, para aproveitar materiais que saem da construção civil. Porque, às vezes, o lixo é lixo para alguns, mas é luxo para muitos, e ele pode ser aproveitado, um compensado, uma tábua, um caibro, um tijolo, um pedacinho de lajota, aliás, vários pedaços de lajota. Eu digo para vocês, piso grego, né, parece que chamavam, piso romano, eu não sabia o nome, mas a minha casa, ela tinha o piso romano da frente até o fundo, né, porque a gente juntava o que os outros não ocupavam para a gente fazer. E é com muito orgulho que eu digo isso, porque pelo menos a gente se dá uma própria condição de vida, né? Às vezes a gente não tem essa condição de vida porque a gente não busca. Não busca, no momento que buscar vai ter.
Esse é o questionamento assim, nesse sentido. Para o artigo 5º, aqui, mediante o artigo 5º, eu tenho uma dúvida aqui, secretária. Artigo 5º, incisos 5º, 6º e 7º. É assim, ó. Essa parte que é descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza em passeios ou logradouros públicos constitui infração média punível conforme o artigo 20, inciso 2º dessa lei. O que seria o que seria esse sentido? Tá bem. Não, tudo bem. Eu gostaria de ouvir. Depositar ou lançar em restar. Tá. Mas e esse esgoto que a própria BRK, quando é dia de chuva, ele ferve nessas caixas pela cidade toda? Ele não se inclui nessa lei? Se incluiria? Nesse inciso 5º? Não sei se você quer responder no bloco. Depois no bloco. É que a gente gosta de seguir assim o andamento, né? Já estamos moldados no sistema vereador José Clemente. Então a comissão, sabe que a nossa comissão trabalha muito. Nós temos essas comissões da casa têm trabalhado, secretária, a pessoa não imagina. 2 e 3 a gente está reunindo, e minha mulher mesmo pergunta, mas só de reunião, sim, eu me elegi para isso. Uma forma de a gente trabalhar e ajudar o executivo é ajudar a nossa comunidade, né? Então, essa é as minhas dúvidas. E coloco novamente que a gente está à disposição para emendas, retificações e para colaborar com o projeto, porque eu acho muito importante, secretário. Se a gente vai deixar, a nossa cidade vai virar um chão, e nós não podemos. Agora, nós temos que ter aonde vão colocar, aonde vão levar. Como eu tinha começado a questão do projeto de levar, nós teremos que ter, o executivo vai ter que disponibilizar um local para receber essa. E ele selecionar, muita gente vai agradecer a isso. Obrigado. Próxima inscrita, a vereadora Zulma Sinalo. Mais uma vez, boa noite a todos. O projeto de lei há uma expectativa, secretária e diretora, muito boa para o nosso município, porque pela regulamentação da lei, ele está bastante equilibrado, porque não existe só a coerção da lei que tem que ser cumprida, que é o RM, se não me engano aqui é o póstulo o RM, e sim o município se dispõe com a secretaria, juntamente com os demais que exercem as suas funções, que venham ser mais, como eu pego a fala do gancho do vereador Wilson, que sejam nas escolas, que as crianças, que haja uma reeducação, ou quem sabe uma educação para pessoas que não estão preparadas para a separação desse lixo. Então, esse projeto de lei, ele vem alavancar dentro das nossas escolas, para a nossa comunidade, que haja palestras, como eu vi que diz aqui, seminários de conscientização, e que a nossa comunidade precisa muito. E nós, legislativo, né, juntamente com o executivo, também vamos executar, né, e levar a nós, vereadores, levar esse conhecimento também para a nossa comunidade, e fazendo assim uma união, né, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente. Sobre o lixo de podas, eu me inteirei semana passada que o Colégio Agrícola, eles estão recuperando uma máquina, se já não está, e essas árvores vão ser recolhidas
vão passar por um processo e serão futuramente adubo orgânico. Então já tem um destino, né, para as podas das árvores futuramente, porque essa máquina já está sendo preparada lá no colégio agrícola. E quanto às URMs, eu acho que é bem colocado, porque eu acredito que quando existe coerção, a pessoa vai ter mais cuidado nos seus atos. Então, está bem colocado, está bem posicionado, né? Essas multas seriam, né? Para que na construção civil, no nosso comércio, aquele lixo que fica espalhado, é uma questão que me deu dúvidas agora. Não sei se a secretária Márcia ou a Sheila pode nos responder. Quando esse lixo ele é mexido, como a gente vê e passa às vezes 10 horas, até aqui no calçadão mesmo, antigamente a gente presenciava, mas às vezes agora já não é tanto. São às vezes aquelas pessoas que são moradores de rua. Eles vão ali, eles mexem. Como é que a secretaria iria fazer essa fiscalização em relação a esses moradores de rua? Fica também aí essa pergunta. Muito obrigada. Com a palavra, então, o vereador Mano Gassi. Bom dia, presidente da comissão, Alto da Rocha. Bom dia aos que acompanham essa mesma comissão. Aos vereadores. Bom dia, boa noite, né, cara? Cansado, né? Olha, agora até me perdi, mas vamos lá. Algo que me preocupa é o seguinte: vendo que a secretária Márcia Fumagalli e a diretora já têm bastante trabalho já na Secretaria do Meio Ambiente, com a aprovação dessa lei vocês terão 2 vezes ao quadrado mais de trabalho, muito mais na fiscalização. Eu peguei um ponto aqui no artigo 5º do inciso 11º. Sabemos que os centros religiosos usam de animais para praticarem os cultos aos seus santos. Também sabemos que a Secretaria estará fazendo a fiscalização. Mas como será feito essas fiscalizações? Será através de denúncia? Será através de dias de cultos? Ou será aleatório aos pontos que já são efetuados esses despachos, no caso? E após essa aprovação, quantas pessoas a Secretaria do Meio Ambiente disponibiliza para fazer essa fiscalização durante a semana? E também deixar que hoje mesmo estive no bairro União das Vilas, lá no Beco Sapo, e naquele bairro a gente já está trabalhando na conscientização junto com a comunidade lá, a Secretaria de Obra, e a gente construiu a primeira lixeira lá. E a gente implantamos ela na entrada do Beco do Valetão lá, onde tem muito acúmulo de lixo, e acabava entupindo aquelas valas lá, trazendo uma enchente no bairro do Cristal e LPA. Essas são as 2 questões, né? Vereador Eric Lins. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas, pessoas que nos assistem no auditório, secretário. Bem, gente, esse projeto, ele, na verdade, como foi explicado, é uma compilação, né, de algumas leis que estavam esquecidas, e é bom. Às vezes é necessário fazer uma renovação para que as coisas voltem a ter a eficácia que a gente espera que tenha. Dando uma olhada no projeto, tá, a gente identificou algumas coisas que merecem apontamento. Uma das coisas que merece apontamento é a questão dos animais animais mortos colocados em esquinas, né? E eu fiquei feliz de saber que vocês excluíram a questão das religiões, tá? Exato, aqui, Só tem um detalhe que eu gostaria que fosse salientado, que não ficasse especificado religiões A ou B, mas que ficasse especificado liturgias de religiões,
Na verdade, você tem toda uma gama de religiões que a gente não pode restringir a uma ou duas. Isso aqui é uma questão de direitos fundamentais, uma questão de direito constitucional, não precisaria nem estar na lei, e a gente restringir, comentar uma ou outra religião, restringiria muito o direito envolvido. Então, só retira liturgias de religiões, né? E aí isso já está respeitado o direito das pessoas envolvidas. Essa é uma questão detalhista. Agora, uma questão mais produtiva. Um segundo ponto que eu gostaria de salientar é algo que eu já pensei há muito tempo e eu também fiquei feliz de ver que isso aqui foi de alguma forma previsto no projeto. Tá? Mas eu acho que talvez tenha espaço para se melhorar. Algumas pessoas acabam, devido à própria situação financeira, recebendo, porque é uma questão cultural muitas vezes, acabam recebendo essas multas e não têm condição de pagar. Eu vi que existe uma previsão da conversão dessa multa em prestação de serviços se elas receberem 2 salários ou menos. Né? Eu sugeriria que se essa quantidade, esse limitador de 2 salários fosse excluído e ficasse algo assim, né? Fica autorizado a administração a converter as multas aplicadas em prestações de serviço conforme tabela valor a tempo a ser fixada mediante decreto. Por quê? Porque não necessariamente, porque a questão do valor que a pessoa recebe não é diretamente proporcional ao quanto que ela tem de disponibilidade. A gente teria que pensar numa questão de salário marginal, vamos pensar assim. Tá? Isso varia de família para família. Uma família de uma pessoa com 2 salários é diferente de uma família de 8 pessoas com 3 salários. Isso tem que ser, então sugiro claramente que seja excluído. E é bom porque a gente tem uma mão de obra maior para uma série de serviços. Olha quantos locais que a gente tem pela cidade que estão absolutamente sem capinar, por exemplo. E é diretamente ligado à limpeza pública e à manutenção dos espaços públicos. E eu peço só mais uma complementação, presidente. Eu também sugeriria, tá, eu posso passar isso para a avaliação do Poder Executivo, que fosse criado um artigo, tá? Eu sugiro até que seja o artigo 22, para a remuneração dos posteriores, em algo deste formato, isto é, muitas vezes os serviços que deveriam ser prestados, as obrigações de fazer que deveriam ser feitas pelos cidadãos não são feitas. Quem tem que fazer é o poder público, porque senão a coisa fica lá e começa a gerar problemas para toda a comunidade. Mas, obviamente, isso não exime o particular de pagar por isso, mas eu gostaria de ampliar esse espectro e ampliar também as possibilidades do Poder Executivo em algo desse gênero. Quando o Poder Público houver de se substituir ao particular em alguma obrigação de fazer nesta lei prevista, poderá se valer de, e aqui enumeram-se alguns incisos. 1. Meios próprios, quer dizer, são os funcionários da própria prefeitura. 2. Mão de obra terceirizada, que pode ser através de convênios, pode ser através de licitações, qualquer tipo de contrato administrativo. 3. A mão de obra fruto da conversão prevista no artigo 27 da lei, que é essa que eu sugeri agora, que vocês já tinham previsto, mas com a exclusão dos valores. A mão de obra prevista na conversão desta lei. 4. Mão de obra fruto das penas alternativas conforme disposto em sentença transitada em julgado. Isto é, são as pessoas que recebem penas alternativas da justiça que podem ser utilizadas como mão de obra para a própria prefeitura. E assim é uma forma útil de se dar um bom fim, tá, a essa sentença. E 5. A mão de obra prisional conforme convênio a ser firmado com o Poder Público Estadual. Porque os presos eles ficam nas penitenciárias e eles ficam com essa mão ociosa, e para eles também é bom porque reduz o tempo da pena deles. Tá? Com o seguinte cuidado, separar os grupos para que não sejam misturados esse tipo de mão de obra. Tá? E o parágrafo único previsto nesse artigo não exclui o infrator das penas e das multas previstas nesta lei, nem do reembolso do custo de serviço efetivo ou estimado, porque algumas coisas podem ser feitas aqui e não tem um custo específico para reembolso, mas pode ser estimado mediante uma tabela do Poder Executivo. Tá? Essas são as minhas sugestões para serem consideradas pelo Poder Executivo. Muito obrigado, presidente. Próxima inscrita, a vereadora Suzana. Boa noite, meus colegas. Boa noite,
Bom, a minha preocupação é a seguinte. Já que vai ter que ter muita gente para fiscalizar. Eu acho essa matéria muito boa, esse projeto muito bom. Até porque é horrível a gente sair na calçada e sujar todos os pés da gente com o cocô dos cachorros, sair na rua, sujar todos os pés da gente com o cocô dos cavalos, né? Só que a minha preocupação é quanto à fiscalização. Porque, por exemplo, assim, dependendo do local, eu moro no interior. No interior, a gente faz um monte de reclamação, solicitações e pedidos que lá nem dá tempo do pessoal chegar lá. Não tem combustível, não tem gente, não tem isso, não tem aquilo para ir. É cavalo na rua, é cachorro em tudo que é canto, é pátio sujo, em tudo que é lugar. As pessoas vão daqui, compram terrenos lá e deixam tudo sujo lá e tudo bem. Piscinas sujas lá no interior tem horrores. Quando as pessoas vão passar o final de semana no interior, quando eles vêm vindo pela BR, eles vêm distribuindo o lixo deles de lá do interior, onde lá e vão distribuindo na BR. Então, a minha preocupação é quanto à fiscalização. Que tantas escolas, que é do município, tantos locais que são do município que não tem máquina para fazer a limpeza, não tem gente para fazer a limpeza. Eu sei porque eu passo só indo na prefeitura pedindo isso, pedindo aquilo, então eu sei do que não tem. Então a minha preocupação é quanto à fiscalização, para poder aplicar as leis. Se não tiver uma boa fiscalização, vai ser mais uma lei, tá? Obrigada. Próximo inscrito, Ademir Lopes. O plenário tem, acho que apenas eu que vai registrado para falar a respeito dessa audiência pública. Mas veja da importância dessa audiência pública quando se fala em lixo. E quando se fala em lixo, nós não podemos falar apenas do lixo domiciliar. Estamos falando do lixo de um modo geral, principalmente da gestão pública. Este lixo que já causou aqui nesta casa inúmeros debates, onde os diversos lixões que se teve na cidade de Uruguaiana se afixou em um, e que devido às formas legais se proibiu de que se tivesse lixo da maneira que estava ocorrendo. Portanto, nós tivemos que fazer o transbordo desse lixo a um custo extremamente elevadíssimo para a nossa população. Não sei se é por falta de gestão ou não, mas a população teve ônus com isso, pagando inclusive multas diárias porque não retirava esse lixo. E eu não sei a situação dele para diante, porque ele ficou por algum tempo depositado num galpão aqui próximo ao trevo de saída da Barra do Paraí. Não sei se continua ainda, se não continua, enfim, cabe nesse momento falar a respeito. Mas eu sabia das dificuldades que o poder público tinha para atender a essas demandas aí que constantemente estavam acontecendo, de não poder cumprir com a armazenagem de lixo e também a retirada dele daqui por falta de capacidade financeira de pagamentos dessas empresas que transportavam, ou até mesmo de fiscalização daquelas carretas que tinham a responsabilidade de tirar o lixo do Uruguai. Mas eu quero dizer também que lixo se forma nos momentos de cheia. E se sabe que tem que arcar com alguns valores para que esse lixo seja retirado, principalmente da área ribeirinha. E o que vem, quando vem, depois de todas as tantas e tantas promessas que os políticos vêm aqui fazer, sobrevoando toda a região,
E permanece como está acontecendo até agora. Hein? De todas aquelas cheias, onde tem lixo na rua? E onde que está o gestor público? Quais são as responsabilidades deles nesse projeto de lei que estão apresentando aí? Então são apenas colocações que eu estou fazendo. Não sei se cabe ou merece apreciação, mas eu, como cidadão, acho que é importante falar. E nós estamos tropeçando nos montes de lixo a cada bairro que tem na nossa cidade, porque cada bairro, se não tem um, tem 2 ou 3 pontos de lixo. O Salvador Faraco, aquele lá, é um que eu já inúmeras vezes já evidenciei para as autoridades tomarem providências, e até agora nada. Continua lá. Assim como aquele lá da Cidade Nova, no entorno lá do viaduto, também continua. Aquele das proximidades da BR, eu poderia enumerar muitos lixões que estão ali, à mercê da... E alguém falou aqui, o vereador Mano Gás, se teríamos fiscalizadores para isso. Seria muito bom que antes a gente fiscalizasse a nossa casa para depois fiscalizar a casa dos outros. Mas é importante o projeto. Não é porque estamos mal num lado que vamos permitir que o outro. Eu acho que tudo é um contexto. O projeto é excelente e tem que ter adequações. Assim como existem deveres, existem os direitos também. E eles têm que ter igualdade. Já esgotou meu tempo, me parece. Eu gostaria de falar muito mais, mas o tempo não permite, porque leis se faz. Cumprir leis aqui neste país, que para o trabalhador é o cidadão. Porque o político e o gestor, e não sei o que, cumpre muito pouco. Então, como é que a gente vê no dia a dia aí, nas mídias aí, o que vem acontecendo? Eu acho que seria necessário 10 leis, assim como mandamentos, existindo responsabilidade e educação, que eu quero que a senhora quer fazer, secretário, nas residências, e é o que tem que acontecer, conscientização. Se houver conscientização e investimento nisso, não precisa lei, porque aí vai existir educação, que o projeto tenha sucesso. Muito obrigado. Bom, então a palavra está com o Poder Executivo agora para as considerações e as respostas dos questionamentos. Bom, sobre a educação ambiental, que é fundamental para se iniciar qualquer projeto, né? Inclusive veio muito bem lembrado pelo nosso Vladimir. A Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, desde que nós assumimos nessa gestão, tem sido prioridade na Secretaria, junto com outros temas relevantes, a educação ambiental, tanto que nós criamos a Sala Verde, que funciona aqui na Biblioteca Municipal e é atendida pela Coordenadoria de Educação Ambiental da SEMA, onde se faz um trabalho com palestras, com divulgação nas escolas. Nós atendemos as escolas aqui através de agendamento, e quando não tem agendamento também atendemos, né? Isso aí passamos por vários temas relevantes para o meio ambiente e apostamos sim muito, principalmente na criança, no jovem, porque ele é um agente transformador bastante efetivo, e além dele já se construir a partir de uma conduta mais esperada, ele também muda a conduta da família e dos vizinhos, porque a criança cobra muito, o jovem cobra muito, né? Então ele se posiciona e ele também cobra das famílias que se posicionam de uma outra forma. Então nós apostamos muito nessa criança, nesse jovem, na idade escolar, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E esse trabalho da coordenação da educação ambiental tem sido bastante efetivo, tem dado um excelente retorno, e nós vamos continuar apostando, e a Sala Verde tem sido um sucesso. E então é um projeto que deu muito certo. Então realmente esse projeto, para ser implantado, ele passa sim por uma ampla divulgação para a comunidade. Eu já estive na Salvador Faraco e demais comunidades aqui de Uruguaiana com a educação ambiental. Nós passamos, eu pessoalmente, divulgando através de panfletos a questão do descarte regular de resíduos. Inclusive, nós já combinamos uma ação com a CEMUR
para ser realizada na comunidade, com o apoio da comunidade, porque nós ficamos bastante felizes com uma ação que nós fizemos da SEMA, onde nós fizemos uma proposta de limpar a pracinha, onde funciona a SEMA, ali a Praça Comélia, ali na Domingos de Almeida, e nós começamos uma ação com 5 pessoas voluntárias, e quando nós terminamos nós tínhamos 30 pessoas. Então os taxistas foram agregando, o pessoal do mercado público foi agregando, e quando nós vimos nós tínhamos 30 pessoas trabalhando ali na praça, e isso foi muito bacana. E foi uma surpresa bastante feliz, e a gente percebeu que quando tu dá uma oportunidade, a comunidade responde, né? A comunidade participa também. E essa questão de divulgar o novo projeto realmente passa por uma muito ampla divulgação, que antes de cobrar a gente também tem que dar conhecimento, porque eu tenho que saber o que eu não posso fazer para que eu não faça, né? Então, isso aí sim realmente passa por todo esse processo. Quanto ao projeto, realmente a gente vai ter dificuldade sim, porque todo crescimento às vezes implica em obstáculos, em dificuldades, mas eu creio que a gente tem que superá-los, e é por isso que a gente está aqui nessa grande discussão, nesse debate, onde todos os presentes estão contribuindo, né, questionando, discutindo esse projeto. Ele é nosso, ele é para a nossa cidade, é o que queremos, uma cidade mais limpa, um lugar melhor de se viver, onde a participação de cada um contribui grandemente para esse projeto, que é a limpeza urbana. Nós queremos melhorar sim, queremos avançar numa qualidade maior de limpeza urbana. Isso vai passar por alguma transformação, e essa transformação sim vai passar pela ajuda de todo mundo, aonde cada um é responsável pelo lixo que produz. É muito fácil eu produzir 1 tonelada de lixo e jogar, bom, a Secretaria de Obra que recolha. Bom, eu posso fazer a minha parte também, né? O mundo não é uma grande lixeira. O meio ambiente é a casa de todo mundo. Então, todo mundo pode cuidar um pouquinho da sua casa. Eu, às vezes, passo numa comunidade, eu vejo a frente da casa da pessoa totalmente tomada de lixo, de sacola, de papel. Eu digo, meu Deus, mas a pessoa não limpa nem a frente da própria casa. Então, isso passa, sim, por uma união de todos, por um comprometimento da nossa comunidade. Vamos ter desafios? Vamos. Não somos ingênuos de pensar que vai ser tudo maravilhoso, mas nós temos que enfrentar os desafios. E é onde nós nos unimos em discussões, é onde todo mundo contribui e coloca uma partezinha de si, e um grande esforço, nós conseguimos transformar a realidade. E sim, nós conseguimos, né? Então isso também é um convite para a comunidade agregar, vir junto conosco. O projeto não é da Secretaria do Meio Ambiente, o projeto é de Uruguaiana. É uma Uruguaiana amada por todos nós, onde todo mundo participa. E eu, nessa minha caminhada com a Secretaria, eu percebo que é onde tu dá uma oportunidade, a comunidade responde, né? Porque eu creio que esse desejo de uma Uruguaiana melhor, uma nova Uruguaiana, é um desejo de todos, né? Eu creio assim que a gente vai apostar e a comunidade vai responder. Se o projeto precisar de ajustes, faremos sim, com certeza. É para isso que estamos aqui. Estamos abertos, né, e queremos fazer o melhor projeto para a nossa Uruguaiana, contando com a participação de todos que queiram chegar até nós e participar. Nós temos os outros pontos também, que aí eu vou passar a palavra para a diretora Sheila, que ela se apropriou um pouco mais desse projeto. Eu creio que ela tem mais condições de explicar alguns pontos, mas nós ficamos totalmente à disposição, né, de cada um. E a intenção é que a gente possa construir um projeto o melhor possível, tá? Com a participação de todos. Muito obrigada. Vou passar a palavra então para a diretora Sheila, que ela pode esclarecer alguns pontos agora. Obrigada, secretária Márcia, pelo cumprimento novamente. E com relação à primeira dúvida, que foi a ampla divulgação desse projeto de lei, quando esse desafio, esse grande desafio de fazer um projeto que pudesse compilar as leis, apropriar as leis e adequá-las ao nosso município, à realidade socioeconômica do município. Eu não só como bióloga olhei o projeto de uma forma que a gente pudesse adequar ele para a boa conservação, mas também
para a conscientização das pessoas dessa cidade. Atrelado a esse projeto de lei, como eu falei anteriormente, já temos em andamento com o Departamento de Comunicação do município um projeto chamado Eu Amo Uruguaiana, Quem Ama Cuida. Esse projeto ele vai evidenciar os principais pontos positivos, os locais da nossa cidade, as belezas da nossa cidade, como ela funciona, como ela fica bonita, limpa. Ela vai ir até as escolas com parceiros, com o setor de educação ambiental para fazer a conscientização que quem ama o município cuida e deixa ele bonito, né? Não vai ficar jogando lixo na lixeira. Nós já temos esse trabalho que é coordenado dentro da Secretaria pelo Departamento de Educação Ambiental. E com esse projeto de lei, ele passa também, sim, a fazer parte das responsabilidades da Coordenadoria de Educação Ambiental para a ampla divulgação desse projeto. A gente está em processo já de implantação, um sistema de educação ambiental, visando já a chegada dessa lei. Então, a gente já está preparando algumas ações antes da lei realmente começar a entrar em campo. Com relação à preocupação dos senhores, ao grande número de ocorrências, a uma grande demanda e a possível falta da mão de obra fiscalizatória, a SEMA ela trabalha também com a atividade de denúncias. Nós recebemos as denúncias, as reclamações, e os nossos fiscais vão a campo e conferem a situação do local. Porque um dos pontos que a secretária falou, nós não conseguimos transformar tudo, mas se nós não trabalharmos em equipe, né? E nós trabalhamos assim, a gente não vai conseguir mudar de uma certa forma com a legislação se nós não tivermos a oferta da oportunidade, que a população possa ser parceira como é, que nós não, de repente nós não temos o conhecimento que muitos da população procuram a nossa secretaria para fazer a denúncia de locais, de depósitos irregulares. Essa ação em conjunto com a CMU, a qual a secretária participou, foi com o grande volume de denúncias e a gente foi a campo sim quando a secretaria foi limpar lá o bairro João Paulo com a equipe de educação ambiental. Então a gente já faz esse trabalho de conscientização. Com relação ao artigo 5º, inciso 5, 6 e 7, com relação a lavagem de carros em casa, que as pessoas jogam ali a água já servida de algum poluente, né, em via pública, assorear logradouros públicos em decorrência de decapagens, e o 7, depositar, lançar ou atirar em riachos. Então, eram as suas dúvidas, vereador, com relação ao artigo 5º, inciso 5, 6 e 7. Então, com relação à água, é a água já contaminada de algum tipo de poluente. Entraria também no caso, o esgoto da transborda da Odebrecht também será notificado. Então, com relação ponto por ponto. Imagina? Não, assim. Vai ser uma rica multa. Vereador. Porque todos os pontos da Odebrecht, dia de chuva, eles transbordam. Ferram o esgoto. Eles espalham o esgoto por toda a nossa cidade. Isso eu sei porque eu fui ver. Fui ver um por um. E aí, imagina, nós poderíamos fazer uma boa grande município, né? Com relação ao esgoto, vereador, a atividade fiscalizatória do esgoto é de competência da vigilância sanitária. Eles fazem a fiscalização a gente recebe muita denúncia disso e nós encaminhamos para a Secretaria de Saúde, para o setor de vigilância sanitária que vai a campo atender. Então a gente tem essa sincronia de comunicação, porque as pessoas, qualquer coisa que infrinja ao meio, elas acham que é o meio ambiente. Então a gente recebe sim esse tipo de denúncia e encaminha ao departamento responsável. No caso, será encaminhado caso aconteça dia de chuvas com a concessionária hoje da água.
E também Porque a lei prevê aqui. O projeto hoje ele veio para essa troca de ideias e esse alinhamento para que ele saia daqui realmente, né, afinado. Agradeço as considerações dos senhores e a gente vai anotar para que a gente possa fazer uma correção, então, ou um esclarecimento com relação às águas servidas. A fiscalização dos moradores de rua, vereadora. Oi. A fiscalização dos moradores de rua Foi uma pergunta minha. Sim. Sim. Pode fazer uma pergunta. Tá. Não, é que eu fui anotando aqui por tópicos a fiscalização dos moradores de rua. Como a gente falou, a gente terá a fiscalização unificada com a Guarda Municipal. Né? Então, os nossos fiscais, aleatoriamente, eles cumprirão escalas de horário com a Guarda Municipal para fazer essa parceria. Com relação a essas pessoas, e aí que entra o que foi levantado pelo vereador Henrique Lins, com relação ao trabalho comunitário, de correção, de conscientização, de eles nos ajudarem na limpeza de uma praça. Serão essas as medidas adotadas a essas pessoas, porque a gente sabe até que muitos deles utilizam as nossas praças como casas, né? Infelizmente. Então, mediante a fiscalização dessas pessoas, as medidas são sempre educativas. Vereadora, a prática, eu acho que aqui ficou um pouco ficou um pouco vago com relação, então, ao artigo 5º, onde a gente fala de depositar em passeios, vias ou logradouros públicos, riachos, canais, arroios, córregos, lagos, lagoas e rios, ou em suas margens, animais mortos ou parte deles, constituindo infração média, punível conforme o artigo 20, inciso 2. Excetuam-se do disposto desse artigo a utilização de animais incultos. Excetuam-se para respeitar o livre direito das práticas religiosas. E a observação do vereador Eric Lins, quando fala que nós deveríamos, de repente, não citar as religiões de matriz africana e de Umbanda, as práticas religiosas africanistas são pelo que eu conheço, são as religiões que ainda cultuam o sacrifício e a oferenda de animais. Porque depois do batismo de Jesus Cristo, ficou então determinado que nenhum animal mais fosse sacrificado em ritos de batismo. E isso delega as atividades cristãs, que hoje não usam mais o sacrifício de animais, e as atividades africanistas, elas ainda cultuam uma cultura que veio dos povos africanos, por isso que essas religiões foram citadas. Até eu expliquei para o senhor que dependendo da religião africanista, seja ela africana ou umbanda, eles têm determinados tipos de pontos de oferenda. E por isso então que a gente vê algumas oferendas em rios, outras oferendas em matas e outras em perímetro urbano. Eu já tive a oportunidade de palestrar num encontro da Aruanda sobre as práticas religiosas versus a educação ambiental, onde a gente mostra para eles as formas alternativas de fazer oferendas e que os resquícios dessas oferendas não sejam poluentes. Como, por exemplo, eles substituírem os pratos descartáveis pelas folhas de bananeiras, que são aceitáveis dentro da religião. Mas se o senhor acha que a gente deveria ir até cultos e liturgias de religiões, também não tem problema algum, é só estou explanando o porquê que a gente colocou aqui a matriz africana e umbanda. Tá bem? Você já colocou. E a
Achei excelente o levantamento do senhor com relação à observação dos 2 salários mínimos. Eu acho que sim, tem uma grande relevância, então, a gente parametrizar isso e não afixar a família com relação aos 2 salários, né? E com relação à fiscalização, que é a grande preocupação dos senhores, nós temos as nossas equipes, a nossa equipe da SEMA, a Guarda Municipal e a população, sim, de Uruguaiana, que é atuante tanto para denúncias da Secretaria de Meio Ambiente e para o setor do bem-estar animal. Hoje a gente atende muitas denúncias, eles são muitos nossos parceiros. Eu fico aberta a mais alguma pergunta, se quiserem. Obrigada. Vocês têm mais alguma dúvida que não foi sanada dos vereadores? Eu tenho um questionamento que é referente ali lá no inciso 2º do artigo 16, que ele fala: esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, independente das sanções cabíveis, a administração municipal poderá promover a execução do serviço de limpeza. E depois, no próximo, ele diz: pelos serviços de limpeza executados será cobrado o custo correspondente do proprietário ou responsável legal. De que forma que se dará essa cobrança? Até porque, por exemplo, se for um serviço prestado pelo município, legalmente a gente não teria como cobrar ou estipular esse valor desse usuário que seria, né? Então, eu queria saber de que forma, ou que a gente mudasse os termos aqui para ver de que forma que o município cobraria esse valor. Quando são esgotados os prazos previstos, né, no parágrafo anterior aqui, que ele tem um prazo, o nosso fiscal ele retorna para fazer uma nova notificação, uma autuação. E nessa autuação é possível fazer a cobrança. E que já é gerada a multa. Então, quando a gente notifica qualquer pessoa que ela deverá adequar-se a determinadas regras e a gente estipula um prazo para essa pessoa física ou jurídica, após o prazo o fiscal retorna ao local e aí ele faz a autuação. Tá, mas aí é a multa, não é pelo serviço de limpeza prestado. Daí na lei eu acho que ou tem que mudar ou tem que ver de que forma poderá fazer essa cobrança. Porque hoje, acredito eu, que legalmente o município não poderia fazer essa cobrança. Posso fazer uma intervenção? Eu queria até deixar uma sugestão também, dentre as coisas assim, que eu citei, é que, na verdade, a gente tem que fazer uma estimativa, tá? Quando houver um ressarcimento pelo serviço prestado, é um ressarcimento pelo valor efetivamente gasto. No caso, seria uma contratação, aí você tem um valor próprio, ou um valor estimado do serviço. E aí entraria algum tipo de regulação através de um decreto, por exemplo, limpeza de tantos metros quadrados de capim, ou então tantos metros cúbicos de entulho, isso é uma regulamentação. E aí seria um valor estimado, que seria... Aí teria que constar aqui que seria regulamentado via decreto posterior e também, vereador Eric, eu acho que a contratação de uma empresa para estipular esses valores... São uma das opções. Eu até elenquei 5 ali, na verdade, dentre as minhas sugestões. E, na verdade, espero eu que nem sejam utilizadas, eu espero que seja utilizada efetivamente mão de obra prisional. Na verdade, o item 5 é o mais interessante. Utilizar mão de obra prisional, que é uma maneira também dos presidiários devolverem um pouco para a sociedade aquilo que eles gastam por estarem reclusos dentro do sistema. Eu não sei se no pensamento mais estreito com o questionamento do vereador Elton, que é a questão do cobrar pelo serviço prestado, num dos artigos, que agora eu não recordo, porque é um pouquinho extenso, ele menciona ali que para efetivar esse programa de limpeza urbana também poderá ser efetivado através de convênios, né? Ou parceria. Então, no momento que faz um convênio, tu pode pegar uma empresa prestadora de serviço para que ela realize esse tipo de atividade e isso vai ter um custo. E esse custo seria passado para esse infrator, né, que não teria realizado
Teria trabalho que alterar dele. só a questão da regulamentação mesmo, porque vai ter que ter uma regulamentação daí de posterior, via decreto. Não, com certeza, ele tem que estreitar esses temas aí dentro do próprio programa, né? Mas eu creio que essa parte é que abre também esse vínculo com a contratação, né? Onde através de convênios ou parcerias para realizar o serviço. É artigo 26. Artigo 26 ele menciona que para efetivar o programa se pode fazer esse tipo de convênio ou terceirização de serviço e aí teria um valor, né, mensurável para ser ressarcido, digamos assim, o município. Outra questão também que eu vejo no artigo 21, que os recursos financeiros, né, da arrecadação das multas seria em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Não é que eu seja contra ser repassado para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, mas a lei também cita que ela é uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. E também a gente tem, que nem o próprio Ademir citou, essas questões de lixões, de acúmulos de lixo, que a secretaria responsável é a de Infraestrutura Urbana e Rural. E eu queria também questionar isso, por que só a Secretaria de Meio Ambiente seria arrecadatório só para a Secretaria de Meio Ambiente, esses valores? É que assim, a questão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ele trata de projetos de relevância ambiental. Então, muitos desses recursos seriam revertidos em ações de educação ambiental e projetos de recuperação ambiental, né? E eles passam por um conselho e então esse conselho define quais são os projetos ou programas que vão ser favorecidos com esses recursos. Então, eu penso que a ideia de canalizar esses recursos para o fundo seria, em função disso, aplicar recursos em mais projetos de educação ambiental, de conscientização, de informação da comunidade e também de recuperação de áreas degradadas. Né? Por exemplo, se houver algum crime ambiental, de um derramamento de óleo, por exemplo, provocado por algum veículo que ficou abandonado num terreno baldio. Vamos fazer um exemplo. Essa área ela foi degradada, ocorreu um derramamento de óleo lá e isso vai ter que ser adequadamente feito esta recuperação dessa área. Então, esses recursos que foram destinados, o fundo pode destinar para esta recuperação dessa área, que ela sofreu esse dano em razão de uma má conduta. Então, eu penso que a ideia de reverter para o Fundo Municipal de Meio Ambiente seria essa. E vereador Elton, também, se o senhor puder observar, ela fala no parágrafo único do artigo 1º que a presente lei tem por finalidade o artigo 2º que a gestão do sistema de limpeza urbana será realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural com a colaboração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Por quê? Hoje, quem faz a análise também do sistema de limpeza urbana e opera sobre ele, tem a gestão sobre o sistema de limpeza urbana, que é a coleta de lixo, é a SMUR. Tá? E a colaboração da Secretaria de Meio Ambiente é com a atividade também fiscalizatória. No momento que a gente expede uma notificação e após isso uma autuação por um fiscal ambiental, pela legislação automaticamente esse valor ele é direcionado ao fundo. Né? Nós não temos nenhum outro fundo para ser direcionado mediante uma multa ambiental dada por um fiscal ambiental. Então, a legislação nos leva a isso, né? Para que esse dinheiro seja direcionado ao fundo, porém com todas as observações que a secretária colocou. Perfeito. Mais algum questionamento dos vereadores? Vereadora Suzana. Se eu colocar um sofá velho na frente da minha casa, vai me multar em quanto? Eu vou ter uma multa de quanto? Nós temos a URM aqui, porém, quando o fiscal for a campo, vereadora Jussara, a senhora pode ver... Desculpa. A classificação do lixo, tá? Os critérios a gente tem de natureza física com relação à origem dos seres vivos e à atividade humana. Com relação à
ali a classificação do lixo domiciliar ou comercial. A gente teria ele classificado, então, como lixo domiciliar. O fiscal, no momento da avaliação do depósito irregular, ele vai ver qual é o volume, né? Porque a senhora pode colocar metade do seu sofá, a senhora pode colocar a guarda do seu sofá, ou a senhora pode colocar só as madeiras do seu sofá. Então, os nossos fiscais, eles são orientados a verem o volume e então instituírem a multa como leve ou média. Tá. E se eu ir na rua e atirar um toco de cigarro, tu vai me multar? A previsão para essa multa é uma multa leve. Ela está já explicada. Obrigada. Boa. Vereadora Zuma. Só a nível de maiores esclarecimentos. As zoonoses e os atos poluidores, de que maneira serão fiscalizados? A intenção do projeto é coibir e prevenir a proliferação dessas zoonoses. No momento que nós temos um grande acúmulo de mato, nós temos uma grande quantidade de vetores. Consequentemente, esses vetores são grandes transmissores de doenças. Então, é tudo um ciclo que se soma, né? Então, a fiscalização preventiva do nível poluente, do acúmulo de lixo, por exemplo, alguns terrenos que as pessoas jogam pneus, a gente sabe que acumula água, que acumula o mosquito, os vetores, né? Terrenos com grande quantidade de mato acumulam proliferação de ratos, né? Então, a consequência das zoonoses, elas são por causa do lixo. Então, a fiscalização preventiva já para essas zoonoses é a prevenção do acúmulo desse lixo. Muito obrigada. Então, como encaminhamento ao Poder Executivo, a gente, diante de várias emendas, né, de várias questões abordadas nesse momento, a gente tem como sugestão a retirada do projeto para as alterações e depois o reenvio dele. Eu não sei se o Poder Executivo concorda, diante de vários fatos que a gente tem que levantar, também talvez uma reunião com a própria comissão posterior para a gente tratar desses assuntos antes desse protocolo. Eu creio que não há óbice nenhum, né, nessa proposição de retirada do processo e reavaliação, porque o objetivo é que ele seja o mais consistente, mais adequado para a nossa realidade possível. Então, não se esgota as discussões hoje, né? Então eu penso que não há problema nenhum em a gente retirar o processo e reavaliar essas considerações feitas aqui nessa casa e reapresentar novamente após as devidas alterações, né? Não sei se a diretora Sheila concorda. E a comissão se coloca à disposição também para essa construção, talvez, né, dessas proposições, dessas indicações. Senhor presidente, senhora secretária, é por isso que a gente está aqui. É por diálogo, e daqui desse diálogo a gente chegar a um denominador comum, porque quem vai ganhar é o município. Nós estamos em outro caminho, estamos em outro tempo e fazendo a política diferente. E essa é a essência. Nós temos que conversar, porque a gente tem visto, eu não estava aqui nessa casa, eu estava lá fora, mas eu tinha visto o executivo botar ela abaixo dessa casa aqui, ó.
Era, todos os projetos eram goela abaixo, se não votar, vai perder não sei o que, e todos votavam. Foi a goela abaixo o passado bem recente. E eu não aceito isso, e muito importante, o diálogo. E a senhora e a coordenadora estão de parabéns nesse sentido. É assim que funciona. De repente, nós não vamos tirar a essência do projeto, não vai mudar o pai da criança do projeto, e nós vamos ter um desfecho tranquilo, ao qual só quem vai ganhar é a comunidade. Obrigado, secretário. Agradeço essas palavras, vereador. Bom, então agradecemos a presença de todos, cumprimos os objetivos e nada mais havendo a tratar, então, em nome de Deus, declaramos por encerrada a presente audiência pública.